Olá pessoal, tudo bem? Você se sente motivado a mudar sua vida ou pelo menos para construir uma vida melhor? Você sente que você tem essa capacidade dentro de você, essa motivação para seguir em frente? Você se sente motivado a conquistar seus objetivos, realizar os seus sonhos? Eu vou explicar um pouquinho sobre essa palavra motivação verdadeiramente, o que ela significa para cada um de nós. Mas eu já te explico. Todos nós temos um sistema motivador dentro da nossa mente. E é sobre isso que eu quero falar com você. Meu nome é Dionésio Paulon, trainer em programação neurolinguística. E eu quero mostrar para vocês, dentro dos padrões de comportamentos da PNL, o que é um sistema motivador. Fica comigo. Olá pessoal, tranquilo, tudo jóia? Todos nós somos motivados de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, todos nós somos motivados. O sistema de motivação que motiva a gente a ter uma ação, ele se encontra dentro de nós, mas tem estruturas diferentes. Às vezes a motivação é algo mostrado como você precisa chegar, você vai conseguir, você pode. Isso é um sistema motivador, realmente. Ele é funcional, mas tudo depende da sua mente, porque tem que estar alinhado com valores, crenças e seus interesses. Se não tiver alinhamento dentro desse contexto, esse tipo de motivação não vai funcionar com você. Existem alguns tipos de motivação que nós somos programados a sentir desde a nossa infância, desde que somos crianças, aprendemos assim. Um dos sistemas mais comuns de motivação que nós estamos integrados com eles é o medo. O medo é um sistema de motivação. Ele motiva sim. Você se mantém onde você está, no lugar onde você está, no mesmo emprego, do mesmo jeito, porque você tem, às vezes, o teu sistema de motivador é o medo. O que te motiva a continuar nessa situação? É o medo de ficar desempregado, é o medo de ficar sem dinheiro, é o medo de passar necessidade, é o medo de não ter nada para sua família. Então ele é um sistema motivador e o medo é um sistema muito forte e presente. E ele é um dos sistemas mais ativados dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Nós aprendemos em muitos aspectos da vida, em muitas áreas da nossa vida, que o medo ele é o principal motivo da gente existir. A nossa principal razão de viver é o medo, né? Você tem medo de reprovar de ano. Você tem medo de apanhar. Você tem medo de sofrer uma chamada de atenção. Você tem medo de sofrer uma represália. Você tem medo disso, medo daquilo. Você tem medo de atravessar a rua e ser atropelado. Você tem medo. Então são vários motivadores que fazem que você tome uma ação. E normalmente essa ação é de retração. Quem é motivado pelo medo, e eu te falo, a grande maioria das pessoas são motivadas pelo medo, porque faz parte das crenças dela, dos valores enquanto ser humano, os valores de família, né? E os próprios interesses em manter o emprego, em ter dinheiro, em ter saúde, às vezes a própria saúde ela é motivada pelo medo. Não faça isso, porque senão você vai ficar doente. E aí o foco é não ficar doente. Por medo de ficar doente, você não faz determinadas coisas. Então, é um olhar muito sempre para trás, o motivador medo. E a grande maioria das pessoas tem dentro de si a motivação pelo medo. E essa motivação pelo medo, ela é um condutor. E não adianta, por exemplo, eu querer te motivar por algo a conquistar. Verdadeiramente não faz parte de você. Teria que mudar o seu sistema de crenças primeiro, para depois construir dentro de você esse sistema de motivação contrário ao que é gerado pelo medo. O outro sistema de motivação que nós temos é o desejo. É um sistema, desejo de construir, desejo de ter, desejo de fazer, desejo de casar, desejo de amor, desejo
Enfim, o desejo é um sistema motivacional e esse já é direcionado mais para frente, mais seguindo em frente, mais em direção àquilo que você quer. Esse sistema motivador, ele é um dos mais difíceis de fazer parte de valores e crenças sua, principalmente se você teve uma vida de restrição, não foi uma vida fácil, se foi uma vida de luta. Então, ele é mais difícil você ser motivado pelo desejo, porque é mais fácil, por exemplo, numa questão de casamento, é mais fácil às vezes você ser motivado pelo medo de ficar sozinho do que pelo desejo. São emoções totalmente diferentes, cada um ocupando um lado da sua mente, né? Mas é elas que fazem com que você se mexa, né? Ou o medo de ficar sozinho, ou o desejo de ter alguém ao seu lado que seja assim, assim, assado, né? E quando você tem normalmente essa crença do medo de ficar sozinho, no caso de relacionamento, né? Não é desejo, né? O tempo vai passando e o medo vai aumentando. O tempo vai passando e o medo vai se... E aí você foca nisso. E é bem provável que você cria altas sabotagens para não conseguir ter alguém. Porque o medo, ele é dominante. Normalmente o medo constrói a imagem daquilo que vai fazer parte da sua vida. Então o desejo é um grande motivador. Mas não é a maioria das pessoas que são motivadas pelo desejo, né? Pelo impulso de conquistar, né? Pelo impulso. E às vezes ela até se coloca dentro desse estado, né? De desejo, de conseguir, de não sei o quê, mas não demora muito. O primeiro obstáculo que aparece na vida dela, o medo se manifesta muito mais forte. Acho que isso não vai dar certo. Meu Deus, o que eu fiz? Será que eu fiz besteira? Então, são sistemas motivadores diferentes que a gente tem, tá? E aí a gente tem motivação. Eu tô com a minha colinha lá, por isso que eu olho assim de vez em quando, tá? Que tá lá, motivação, desejo. E agora eu vou falar de motivação permanente. O que é motivação permanente? É isso que foi construído dentro de você. Crenças, valores e interesses é o que determina a sua motivação em relação àquilo que o teu sistema motivador, o teu sistema motivador, ele é definido por crenças, valores e interesses. Quase tudo dentro da gente é definido por crenças, valores e interesses. Inclusive os nossos filtros perceptivos para conquistar as coisas também são definidos por crenças, valores e interesses, tá? E essa motivação, ela é permanente. Mas ela pode ser mudada? Pode. Tem que mudar. A primeira coisa que acontece é mudar os seus interesses. Quando você aprende que você tem que agir de forma diferente, que você tem que pensar de forma diferente, que você tem... Tudo bem, é o primeiro, é o interesse. Aí você tem que reconstruir o teu sistema de valores, os seus sistemas de valores e os teus sistemas de crença para que isso dê certo. Uma das outras coisas que é um sistema de motivação é o sistema de motivação temporário. O que é esse sistema de motivação temporária? Sabe quando você vai para aqueles congressos que você fica 3, 4 dias e aí você fica sendo excitado, convencido temporariamente de que aquilo é o grande transformador da sua vida? Ou você vai para aquela palestra motivadora e ela funciona 3, 4, 5 dias e você é motivado porque você acreditou naquilo, mas aquilo não faz parte do teu sistema de valores e crenças. Aquilo, ela está muito no nível consciente, e o que fica no nível consciente tem que ser provado. E outras coisas piores e ruins dentro da sua mente já foram provadas para você. Tuas velhas crenças, os teus velhos valores, eles já foram provados. Então, é muito raro quem é excitado, e aí você é provocado a se sentir excitado. E aí você precisa ser excitado novamente, E aí você vai lá e bebe daquela fonte mais um pouco, só que isso cansa, porque ela está no nível consciente. E aí você não muda o teu interior, não muda tuas crenças, não muda teus valores, e não vai te mudar. E você não vai conquistar aquelas coisas que te propuseram, porque não faz parte de você. Mas é possível acontecer uma transformação da noite para o dia, assim, num desses grandes eventos? É sim. É possível, mas é raro. Você pode ver que grande parte das pessoas, ela por um tempo, ela se joga naquele processo. Ela faz o passo a passo de que tem que funcionar assim, mas aquilo vai diminuindo. Suas crenças e valores internos
eles não foram alterados. E aí, por isso, é um tipo de motivação temporária. Então, nunca confunda excitação, que é isso que você sofre quando você vai para um grande evento desse, com mudança. Com essa excitação, ela te motiva, mas ela te motiva por um tempo se ela não faz parte dos teus valores, dos teus interesses e das tuas crenças. E se o teu sistema, se você tem vontade de mudar o seu sistema de motivação, mude. Começa a perceber as suas crenças, seus valores, começa a fazer treinamentos de mudança comportamental interna, começa a fazer PNL. PNL é um grande caminho para fazer isso, para mudar esse teu interno, porque ele vai no ponto certinho de cada estrutura dessa construída em você. Então, um bom final de semana. E saiba, apesar de se chamar motivação permanente, ela não precisa ser permanente. Você pode mudar, mudando as suas crenças interiores. Até o próximo vídeo.